Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. 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 Graça e paz. Tudo bem? Graças a Deus, mais um dia em que vamos meditar e refletir na palavra do Senhor. Mais um culto em que você está aí na sua casa, vai assisti-lo, vai refletir aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A gente já está com muitas saudades de todos os irmãos, um tempo bem longo, sem podermos estar agrupados, juntos, como comunidade, como Igreja de Cristo. Mas nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas, Deus está conduzindo esse momento nas nossas vidas, Deus está direcionando a sua igreja, Deus está tratando as nações, Deus está tratando as nossas vidas, Deus está tratando a igreja, né, de modo geral.
É um tempo que Deus, de forma soberana, Ele está direcionando com suas mãos poderosas o mundo. E isso, para nós que já entendemos, enxergamos e ouvimos a voz do Senhor, fica mais tranquilo para discernir e para entender a vontade que Deus tem para as nossas vidas. Vamos orar e depois vamos meditar na palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua graça sobre as nossas vidas. Eu quero te agradecer porque nós cremos, nós temos convicção de que tudo está debaixo da tua autoridade, nas tuas mãos que governam o universo, que governam as nossas vidas, que governa a sua igreja, que governa as nações, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações nessa reflexão, que o teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, ó Senhor, para entendermos os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Que seja assim essa reflexão, direcionada pelo teu Santo Espírito, aonde o seu nome deve ser glorificado, aonde o foco central de qualquer mensagem pregada da tua palavra tem Cristo no centro. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 3, do verso 13 ao 15, nós vamos ler e a palavra do Senhor diz assim: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Aqui há uma ação soberana de Deus, quando Deus chama os seus discípulos para si, para que eles venham ser capacitados para pregar o Evangelho. Daqui nós já podemos entender que Jesus, quando chama os discípulos, Jesus, quando nos chama, Ele nos chama para um compromisso. Ele nos chama para uma caminhada ao seu lado. Ele nos chama para obedecer a tua palavra, a sua palavra. Por isso que é importante, na nossa caminhada cristã, nós entendermos esse chamado para os discípulos e apóstolos e o chamado que Deus nos fez também um dia. Nós temos ouvido em dias atuais, pela boca de muitos pregadores, que tudo é sobrenatural. De tal forma que o sobrenatural, em alguns sentidos, e na boca de alguns, se tornou banal, banalizou. E eu quero chamar a atenção nesse texto para o chamado que Jesus faz para os seus discípulos, para o chamado que Jesus fez para todas as gerações que nos antecederam e para o chamado que Jesus continua fazendo de geração em geração e tem feito na nossa geração. Nós não podemos também nos esquecer que esse chamado
de Jesus nos leva a um compromisso muito sério e muito importante para com Ele, para com Deus Pai, para com Deus Espírito e para com Jesus Cristo. Precisamos entender que o que acontece antes desse compromisso é o chamado. E precisamos compreender que esse chamado é um chamado sobrenatural da parte de Deus. Este é o verdadeiro sentido, é o sentido mais impactante dessa palavra sobrenatural nas Escrituras Sagradas. É quando Deus nos abençoa, é quando Deus nos chama para caminharmos juntos ao seu lado. E Jesus nos chama para uma caminhada eterna, uma caminhada que não tem mais fim. E Deus, quando nos chama, e esse chamado que eu quero enfocar nessa breve reflexão, é um chamado que produz em nós, que estávamos mortos espiritualmente, ele produz uma ressurreição espiritual. Nenhum pecador consegue nascer de novo, levantar-se para uma vida espiritual, conforme Deus criou Adão, e Adão antes do pecado, sem que ele interaja de forma sobrenatural na vida do pecador. O que está espiritualmente morto está surdo e cego para as coisas de Deus. Porque só o Espírito Santo de Deus, quando age em nossas vidas, quando Deus direciona esse chamado para as nossas vidas, como direcionou o chamado para muitos em todas as gerações, é que nós conseguimos ouvi-lo e enxergá-lo. E isso é uma ação soberana de Deus sobre os chamados, que dá uma nova vida, que nos capacita a ouvir a voz de Deus com nitidez. Só o poder de Deus pode penetrar em um local morto espiritualmente. A voz do Senhor, ela vivifica aquele que Ele chama, aquele que Ele chamou. Os chamados ouvem a voz de Deus e testificam o poder de Deus. Sabe quando você ouve as pessoas que dizem o seguinte: olha, o que é ouvir a voz de Deus? Eu não sei quando Deus fala. Essas são muitas das indagações que nós ouvimos. Mas eu quero te dizer uma coisa, que nós, que estamos em Cristo Jesus, nós ouvimos essa voz no momento em que Ele nos chamou para segui-lo, nos chamou para amá-lo, nos chamou para adorá-lo. Você já ouviu a voz de Deus? Deus nos chama apesar do que nós somos, das nossas falhas, das nossas inquietações, das nossas imperfeições. O Deus vivo fala e continua falando ao seu povo. Quero te convidar para você abrir a Bíblia lá em Hebreus, no capítulo de número 3, no verso 7 ao 10, que diz assim:
Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Uma pergunta que não cala. Será que você está indignado nesse momento tão difícil que nós estamos passando? Por causa da pandemia, por causa da quarentena, ou pela vida, o estilo de vida que teve que mudar radicalmente. E você está dizendo que Deus não está falando com o seu povo? Eu quero te dizer uma coisa, que quando Deus nos chamou, Ele nos chamou para sermos cooperadores de uma grande obra que vem sendo realizada há muitos séculos. Nós fomos chamados pela sua soberana decisão. Não foi uma decisão simplesmente nossa, mas foi uma decisão soberana de Deus que nos chamou. E quando Ele nos chamou, Ele não se preocupou com a sua cor. Ele não quis saber se você era branco, amarelo, mulato, índio, negro. Deus não quis saber. Ele não quis saber, quando Ele te chamou, qual era a sua e qual é a sua classe social. Ele não quis saber se você era digno do chamado dEle. Porque nós fomos chamados pela soberana decisão de Deus. Foi Ele que nos amou primeiro. E quando nós o aceitamos, esse chamado, nós devemos amá-lo com todo o nosso entendimento e vida. Por isso, muito cuidado nos dias em que estamos passando de quarentena, questionando se Deus nos abandonou, se Deus te abandonou, se Deus não está vendo o sofrimento do seu povo. Porque o chamado para aqueles que são discípulos de Jesus Cristo é um chamado nítido para caminhar eternamente com Jesus. Não é um chamado para um período, não é um chamado para um momento, não é um chamado só para bênçãos, não é um chamado só para o meu querer, é um chamado que está nos direcionando para a eternidade juntamente com Jesus. É um chamado infinito, eterno, aonde não há barreiras. Por isso, muito cuidado com as vozes deste momento, as vozes de cristãos imaturos, as vozes de pessoas perversas que estão tentando confundir o povo de Deus. Como lá em Atos, no capítulo de número 13, do verso 6 até o verso 12, nós temos uma passagem muito clara, aonde como nós, como filhos chamados por Deus para caminhar com Ele, podemos passar por esse momento onde alguns tentam nos confundir sobre aquilo que nós cremos e para aquilo que nós fomos chamados.
Diz assim a palavra de Deus nessa passagem, com o apóstolo Paulo: havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpretava o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis que aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Cuidado. Em tempos de provações, como nós estamos passando nesse momento, os chamados podem ser levados a cometer equívocos e até serem enganados pela imaturidade, pela falta de conhecimento bíblico, pelo medo, falta de paciência, por não perseverar na fé. Cuidado com as vozes que dizem que você vai vencer e romper tudo. Cuidado para não ser enganado pelas vozes diabólicas desse mundo. Em tempos difíceis é tempo de vigiar e orar para não ser enganado. As respostas de Deus não têm a mesma velocidade que nós estamos acostumados em muitas das nossas rotinas. A velocidade da resposta de Deus não está no modo online. Para tantos questionamentos que nós estamos vivendo nos dias de hoje, parece que tudo tem que ser para hoje. Deus, por que está acontecendo isso? Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Deus, por que não aparece logo a vacina? Deus, por que pessoas estão morrendo? Deus, por quê? Cuidado. As respostas de Deus virão no tempo certo, na hora certa. E para nós que fomos os chamados por Ele, nos submetemos à vontade dEle. Se esse tempo tem sido difícil, é permissão de Deus. Em tempos difíceis, é tempo de lembrarmos de tudo aquilo que Deus já fez nas gerações que se passaram, sobre aqueles que já foram chamados e já foram recolhidos à eternidade, para nós entendermos que Deus, no tempo dEle, na hora dEle, Ele traz as respostas para os seus filhos, mas é no tempo dEle. Porque desde o chamado, foi uma decisão soberana de Deus. Foi a vontade de Deus realizada em nossas vidas. Quem realizou o sobrenatural em nossas vidas foi Deus. Não são só os sinais que testificam que Deus é sobrenatural. O maior sinal, a maior evidência do sobrenatural de Deus é quando nós fomos chamados, quando nós fomos resgatados do lamaçal do pecado. E esse chamado do Senhor nos fez ouvir a sua voz, nos fez enxergarmos e discernirmos o Evangelho e a Tua palavra para todo tempo,
passado, presente e futuro. Jesus nunca abandona as suas ovelhas. Jesus disse que as suas ovelhas, que lhe foram dadas pelo Pai, são habilitadas a ouvir a sua voz de forma nítida. Em Provérbios, no capítulo 20, no verso 12, diz: o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. Creia que apesar dos dias tão difíceis que temos passado, nós temos uma segurança que não é momentânea, não é aquela segurança gerada só quando a gente está em abundância, não é aquela segurança de 2 anos, de 8 meses atrás, de 6 meses atrás, onde estava todo mundo bem, estava todo mundo viajando, todo mundo passeando, todo mundo fazendo compra, indo ao shopping, gastando, viajando, estava uma beleza. Não é essa segurança, isso não é segurança. A segurança que eu estou falando é uma segurança de eternidade, é uma convicção de que Deus está nos conduzindo, de que Deus está nos levando para onde Ele quer, e Ele nos quer eternamente com Ele no céu. Quando nós fomos chamados para a fé em Cristo Jesus, nós temos garantido, por parte dEle, como promessa dEle, que estamos seguros debaixo das suas asas. O bom pastor nunca perdeu uma ovelha sequer. Nós jamais pereceremos, irmãos, nem nessa existência, nem na morte e nem na vida futura. É uma segurança que Cristo nos deu quando Ele nos chamou. Quando Ele nos chamou, nós ouvimos a sua voz, nós recebemos a graça que não merecíamos da salvação em Cristo Jesus, para caminharmos com Ele infinitamente, eternamente. E essa caminhada tem esses percursos difíceis, que são esses momentos que nós estamos vivendo nesse tempo. Não se esqueça que aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo jamais perderá sua vida espiritual, que lhe foi concedida pela graça de Deus. Não há como retroceder aquilo que Deus, de forma soberana, decidiu quando nos chamou. Como quando chamou os discípulos, mesmo nas suas imperfeições, mesmo na negação de Pedro, mesmo tendo todos eles abandonado Jesus nos piores momentos, antes da crucificação, eles permaneceram e caminharam até serem recolhidos para morar eternamente com o Senhor. Somos chamados por Deus, apesar das nossas imperfeições. Somos chamados por Deus, apesar de continuarmos cometendo pecados. Mas somos chamados por Deus para a segurança. Somos chamados por Deus porque Ele não nos deixa perecer. Não podemos estar inseguros com tanta segurança que Deus nos ensina em Sua palavra. Não podemos estar preocupados com o dia do amanhã, com tanta segurança que Deus colocou em nossos corações. Não podemos estar inquietos, ser dominados pelas inquietações, ser dominados pelo medo, ser dominados pela ansiedade, com tanta segurança que Deus nos ensina na Sua palavra e projetou tudo isso em nossos corações. Nós fomos renascidos sobrenaturalmente.
Jesus nos ensina que o novo nascimento é uma obra soberana do Espírito, realizada em nosso interior. Nós, os nascidos de novo, enxergamos e entendemos espiritualmente o reino de Deus. Isso é sobrenatural. Porque te abates, ó minha alma, em tempos difíceis. Se Deus nos fez enxergar o que se passou, o que se passa e o porvir. Nós somos capazes de enxergar e discernir tudo o que está acontecendo com uma ótica de um filho que está a caminho do seu lar celestial. Um caminho cheio de dificuldades, um caminho cheio de problemas, um caminho cheio de lutas, sim, mas seguros em Jesus Cristo. Porque te abates, ó minha alma? Porque te inquietas, ó minha alma? A segurança está no Senhor. Você foi chamado para um lugar de segurança. Você foi chamado para um lugar onde você jamais perecerá. Passará por tempos difíceis como nós estamos passando nos dias de hoje? Sim, passará. Mas seguro nós estamos caminhando com Jesus. Deus nos chamou, apesar do que somos, apesar das nossas imperfeições, apesar de pecadores que continuam buscando a santidade. João 3, de 3 a 8 diz, João capítulo 3, do verso 3 ao 8, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós somos aqueles nascidos do Espírito. Nós somos aqueles que continuam ouvindo a voz de Deus. Nós somos aqueles que são capazes de discernir, de enxergar todo o movimento que está acontecendo no mundo hoje, porque somos filhos, ouvimos a voz de Deus, enxergamos a vontade de Deus. Deus nos capacitou para isso. Agora há muitos murmurando, com o coração endurecido, que precisam ser vivificados pelo poder de Deus. Há muitos que querem viver o porvir hoje, assim como descrito lá em Apocalipse 21, verso 3 e 4, que diz, então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Tem muita gente querendo inverter o porvir. Até a volta de Cristo, nós vamos derramar muitas lágrimas.
até a volta de Cristo, muitos cristãos morrerão, serão recolhidos, vão passar pela morte. Até a volta de Cristo, nós ainda celebraremos muitos cultos fúnebres. Vamos chorar os lutos. Até a volta de Cristo, nós teremos muitas dores. E eu quero te dizer uma coisa. Nós ainda, como cristãos, que ouvem e enxergam a Deus espiritualmente, não podemos ser enganados pelas vozes do mundo e pelas vozes diabólicas de que tudo vai ficar muito bem depois da pandemia. Aqueles que verdadeiramente foram chamados por Deus para caminhar com Ele, têm que ter consolidado no seu coração a segurança em Jesus Cristo, que ela é eterna. Tem que ter convicção de que não vai perecer em momento nenhum neste mundo. Deus é a nossa segurança. Deus é a nossa força. Deus é aquele que vai à frente das batalhas. Agora, nós não podemos ser enganados pela voz diabólica que diz que nós não sofreremos. Nós não podemos imaginar que depois dessa pandemia tudo vai ficar bem. Para entrar no reino de Deus, não é por força nem por violência. Nós fomos comprados por um alto preço. Preço de morte de cruz e derramamento de sangue por todos os nossos pecados. Por isso que nós não fomos chamados por Deus para ouvir a sua voz, para enxergar os movimentos que acontecem neste mundo. Quando nós olhamos, lemos a palavra de Deus, nós entendemos o que Deus está movimentando, para onde Deus está direcionando os seus filhos, os chamados que somos nós. Isso é graça de Deus e ação soberana de Deus nas nossas vidas. Por isso que Deus nos chamou para um reino, não pelos nossos esforços, não porque nós tínhamos dinheiro para comprar um passaporte para entrar no reino de Deus, não porque éramos santos, dignos, não porque éramos ricos ou pobres, não porque nascemos na Europa, nos Estados Unidos, na Índia, na Ásia, Israel, China ou Brasil. Para entrar no reino de Deus, a decisão é soberana de Deus. Quando Ele abre os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais, isso é dom da graça de Deus. É ação soberana de Deus, é pura graça de Deus em nossas vidas. Nós não podemos retroceder. Nós somos aqueles que foram chamados para uma caminhada eternamente. Trabalhamos hoje com lágrimas, com suor, até a volta de Cristo. Passaremos por tempos difíceis, por momentos piores do que essa pandemia. E eu não sou negativista. Leia a palavra de Deus. Até a volta de Cristo nós teremos dias piores.
a falsa sensação de que tudo vai bem, ouça a voz do Espírito. Abra os seus olhos espirituais, porque nesse tempo é chegada a hora que só Deus Pai sabe de que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Nós sofreremos muito ainda, irmãos. E eu não sou sadomasoquista que gosta de sofrer, pessimista que só vê. Não, isso é bíblico. Até a volta de Cristo. Precisamos amadurecer nesses dias de quarentena, de pandemia. A igreja precisa amadurecer nesses dias. Nós, como cristãos, nós precisamos amadurecer, porque a perseguição da igreja está aí às portas. 1 ano, 10, 20, 30, mas ela vai acontecer em algum momento. Outros sinais virão com muito mais impacto sobre as nossas vidas, sobre este mundo, porque Deus assim o definiu desde a eternidade. Vamos parar de dizer que queremos viver o sobrenatural de Deus com as coisas só desse mundo. Vamos parar de dizer que vivemos o sobrenatural de Deus como se nós estivéssemos comendo um doce de leite muito bom com queijo branco, ou comendo uma pizza maravilhosa, ou uma lasanha, ou com 500 canais de TV, ou com Xbox, ou indo para a praia com carro zero, com casa nova, com TV 5K, 4K, com Coca-Cola, com louvor, ostentação. Vamos parar com isso, dizer que isso é sobrenatural de Deus. Sobrenatural de Deus é quando nós fomos chamados por Ele para caminhar com Ele eternamente. Sobrenatural de Deus é quando nós somos ensinados, capacitados a compreender o Evangelho, para entender o reino de Deus para os nossos dias, pelo Espírito Santo de Deus, para resistir a tudo isso que está acontecendo, as dificuldades, os problemas, porque a nossa segurança não está em nossas mãos, está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, do Deus Soberano. Nós precisamos parar de brincar de ser cristãos. De cristãos frágeis e mimados para o dia do deserto. Mas é um deserto que nos leva para a terra prometida, para a Nova Jerusalém. Esse tempo é um deserto que está nos direcionando para a terra prometida. Pare de dizer para Deus fazer tudo sobrenatural. Levanta a cabeça. Ore. Busque a direção de Deus. Trabalhe muito. Se você estuda, estude muito. Se dedique tudo, muito, em muito para a glória de Deus. E confie que o deserto é caminho para o reino de Deus, deserto é caminho para a Nova Jerusalém, deserto é lugar de ser aprimorado por Deus. E não esqueça jamais que Deus também supre no deserto. Não esqueça jamais que Deus também traz segurança no deserto. Não esqueça jamais que Deus nos traz e nos dá a capacidade para suportarmos o deserto. Amadurecer, porque fomos chamados para uma grande obra. Nós recebemos instrução divina sobre as verdades do Evangelho e sobre o reino de Deus, do próprio Deus, a sua palavra. E os chamados por Deus ouvem a sua voz e enxergam um reino de Deus. Fomos chamados para o dia do Senhor. Somos salvos para o dia do Senhor.
somos chamados e salvos para passarmos pela morte e para o porvir eternamente com Deus no céu. Mas também, antes de que tudo isso se cumpra, nós fomos chamados para perseverar na nossa fé, para suportarmos todos os momentos difíceis que a vida nos impõe. Fomos chamados para caminharmos pelo deserto, mas com um final na terra prometida. Somos chamados e seguros pelas mãos poderosas do Deus soberano, que governa os céus e a terra. Por isso, não perca a esperança. Por isso, por que te abates, ó minha alma? Por isso, por que te inquietas, ó minha alma? Se a tua segurança, a minha segurança, a nossa segurança está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. É Ele que tem nos conduzido, e é Ele que vai nos conduzir, e é Ele que vai fazer com que nós passemos pela morte. E aí sim, não haverá choro, não haverá lágrimas, não haverá luto, não haverá dor. Mas nós conheceremos mais de Deus, dia após dia. E estaremos ao lado dele eternamente. Por isso, seguro estamos nas mãos poderosas do Deus soberano que governa os céus e a terra. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Agradecer pela tua palavra. Agradecer porque é o Senhor que direciona as nossas vidas. E nos perdoe pelas nossas falhas, pelas nossas murmurações, pelas nossas inquietações, pelas nossas fraquezas. Porque seguro nós estamos nas tuas mãos poderosas que governam os céus e a terra. Nada foge do seu controle. Por isso, Pai, em nome de Jesus, aquieta os nossos corações. Nos fortaleça na tua palavra. Nos faça discernir, entender, enxergar a tua vontade nesse tempo tão difícil de pandemia. Mas necessário até a sua volta. Porque o Senhor é soberano. Desde o nosso chamado para segui-lo até a nossa vida juntamente contigo nos céus. Abençoe a vida de todos os meus irmãos que estão inquietos, preocupados. Trabalhe, estude, faça o seu melhor. Por seguro, nós estamos nas mãos poderosas do Deus soberano. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.
Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer,
Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.